A segurança pública no Brasil, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça, né? De um lado, a gente vê os números gerais de violência caindo, mas por outro lado, estão surgindo novas ameaças e muitas vezes onde a gente menos espera. Então, nessa análise, a gente vai juntar as peças, olhar os dados mais recentes para entender o que está acontecendo de verdade com a criminalidade no país. Bom, para a gente começar essa conversa, vamos estabelecer um ponto de partida. Em 2023, o Brasil teve um registro de pouco mais de 46 mil mortes violentas intencionais. É um número, assim, alarmante e que define bem o cenário que a gente está analisando. Agora, o dado mais novo. Em 2024, esse número caiu para cerca de 44 mil, uma redução de 5,4%. À primeira vista, parece uma ótima notícia, certo? Mas a pergunta que não quer calar é: será que o Brasil está ficando mesmo mais seguro ou a natureza do crime é que está se transformando? Para responder essa pergunta, vamos começar pelo começo, pelas ruas. É justamente aí que a gente encontra a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. Uma mudança bem significativa naqueles crimes que mais assustam a gente no dia a dia. E olha, os dados confirmam essa sensação. Como a gente está vendo no gráfico, os crimes contra o patrimônio estão em queda livre. Roubo a pedestre caiu mais de 22%, roubo de veículo mais 10% e roubo a comércio, uma queda impressionante de quase 25%. A tendência é muito clara. O crime de rua, aquele que envolve o confronto direto, está diminuindo. Ok, mas se o crime não está mais com tanta força nas ruas, para onde ele foi? A resposta para isso revela a grande migração da criminalidade no Brasil hoje. Uma saída do asfalto direto para o mundo digital. E esse gráfico aqui, ele é a chave para a gente entender tudo isso. Enquanto a linha que mostra o total de roubos está descendo firmemente desde 2018, a outra linha, a dos estelionatos, ou seja, das fraudes, está subindo de um jeito exponencial. A gente está testemunhando uma transformação dramática no crime, que está saindo do roubo físico para a fraude digital. E a escala dessa mudança é uma coisa gigantesca. Um crescimento de 408% no número de fraudes desde 2018. O crime de oportunidade agora acontece na velocidade de um clique. Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, o número total de mais de 2 milhões de golpes em 2024 quer dizer que, a cada minuto, 4 pessoas no Brasil caíram em algum tipo de fraude. É uma verdadeira epidemia silenciosa. Só que essa transformação do crime é só uma parte da história. Porque enquanto o perigo parece diminuir lá fora, nas ruas, ele está crescendo de forma muito alarmante no lugar que deveria ser o mais seguro de todos, dentro de casa. Os números nesse slide são realmente chocantes. Os registros de estupro subiram 19%, stalking, que é a perseguição, mais de 18%, violência psicológica, mais de 6%. E até os feminicídios também aumentaram. Isso não é um caso isolado, é um aumento consistente em todas as formas registradas de violência contra a mulher. Mas quem são as maiores vítimas dessa violência toda? Os dados mostram um perfil muito trágico e específico. O primeiro recorte é racial. Quase 64% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. O segundo recorte é o local do crime. Cerca de 64% delas foram mortas dentro da própria casa. Justamente o lugar que deveria ser o refúgio, o lugar mais seguro de todos. E esse retrato trágico fica completo quando a gente descobre quem são os agressores. Em 8 de cada 10 casos, o assassino é o parceiro ou o ex-parceiro da vítima. A maior ameaça, muitas vezes, vem de quem está mais perto. E essa violência doméstica não se limita às mulheres, infelizmente. Os dados também mostram que a violência contra crianças e adolescentes cresceu. E o que mais assusta é que foi em todas as faixas etárias, sem nenhuma exceção. Fica bem claro, então, que enquanto alguns crimes estão se transformando, outros problemas de violência, que são mais estruturais, continuam sendo uma realidade muito persistente e letal na nossa sociedade. Uma dessas questões é a letalidade policial. Em 2024, mais de 6 mil pessoas foram mortas em ações da polícia. É um número que força a gente a pensar sobre o uso da força no país. E, de novo, o recorte racial aqui é gritante. Quase 80% das vítimas da letalidade policial são negras, o que expõe uma disparidade profunda que insiste em não desaparecer. Mas a realidade da segurança pública também é trágica para os próprios agentes. Este slide mostra algo muito complexo. Em 2024, mais policiais morreram por suicídio do que assassinados fora de serviço. A saúde mental
se tornou uma ameaça maior que a própria criminalidade para esses profissionais. Quando a gente junta todas essas peças, um mapa novo e muito complexo dos desafios da segurança pública no Brasil começa a se formar na nossa frente. E esse mapa nos mostra que, embora a violência letal tenha diminuído no geral, ela está se tornando mais concentrada. As 10 cidades mais violentas do país, como Jequié e Maranguape, por exemplo, estão quase todas na região Nordeste, uma área que tem sofrido muito com disputas violentas de facções pelo controle do território. No fim das contas, a principal conclusão de toda essa nossa análise pode ser resumida nesta frase: o desafio da segurança pública está se transformando, da proteção nas ruas para a proteção dentro de casa e no ambiente digital. O perigo não está mais só na esquina, mas também na tela do celular e, tragicamente, dentro do próprio lar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Diante de uma transformação tão profunda e tão rápida da criminalidade, a grande pergunta que fica é: será que as nossas estratégias, as nossas políticas de segurança pública estão conseguindo acompanhar essa nova e complexa realidade?